Olá, estamos aqui mais uma vez com os estudos do Evangelho de João. Seja bem-vindo. Vamos entrar aqui no texto a respeito de uma contenda que é levantada entre judeus e seguidores de João Batista e os seguidores que estavam acompanhando Jesus. Vamos ler então o capítulo 3, estamos aí no versículo 22, e vamos ler até o versículo 30. Diz assim: Depois disto foi Jesus com os seus discípulos para a terra da Judéia, ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava também batizando em Enom, esse João é João Batista, né? Perto de Salim, porque ali havia muitas águas, e para lá concorria o povo e era batizado, pois João ainda não tinha sido encarcerado. Ora, entre os discípulos de João e um judeu suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João, e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João: O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Vamos orar. Pai querido, mais uma vez estamos aqui diante da tua palavra e queremos aprender, Senhor, com essa imaturidade, inclusive, de todos nós, quando somos infantis, Senhor, quando ignoramos e quando não entendemos que o Senhor deve ser o Supremo Deus, aquele que realmente deve ser olhado e seguido e obedecido. Nós, mais uma vez, estamos aqui, Senhor, e queremos que o Senhor aplique à nossa mente o entendimento, vem, Senhor, abençoar também aqueles, ó Pai, que estão sendo visitados, ó Pai, por ensinamentos e por vários ensinamentos, que eles possam se dedicarem a entenderem a tua palavra, Pai querido. Nós estamos mais aqui, mais uma vez te agradecendo por isso, mais uma vez, porque a tua misericórdia nos tem alcançado e queremos crescer no teu conhecimento. Também faz, Senhor, com aqueles que estarão ouvindo, vendo, Senhor, e faz com que eles possam se aplicar a tua palavra e serem formados através dessa consciência que o Senhor Jesus é tudo e que precisamos do Senhor e vivemos no Senhor. E somente pelo Senhor, ó Pai, que conseguimos aprender e a viver em harmonia com a tua lei. Obrigado mais uma vez. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, nós estamos aqui então com na base aqui do nosso tema é uma contenda, ou apenas, aliás, não só uma contenda, mas nós tivemos aqui duas contendas, dois problemas e que se identifica aqui como uma imaturidade daqueles que estão seguindo os seus líderes, né? Principalmente aqui do aspecto de João Batista e dos judeus. Então, nós vemos aí que Jesus, a primeira coisa que vemos é que Jesus estava ali na região da Judéia, perto, aproximadamente, não tão longe, né, de João Batista, né, e fala que Jesus batizava, mas na verdade, lá na frente, no capítulo 4, no versículo 2, diz assim: Jesus, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Na verdade, Jesus, ele
tinha muita gente que seguia, muitos seguidores, e a principal a obra de Cristo era pregar o Evangelho. E claro que existiam alguns que eram batizados, e esses, quem batizava, na verdade, eram os discípulos de Jesus, né? Como o próprio João Batista ensina, Jesus veio para batizar não apenas com água, mas batizava com o Espírito Santo. O princípio especial de Jesus era exatamente esse, derramar o Espírito Santo e as pessoas serem transformadas internamente através de sua cosmovisão, de uma visão completamente diferenciada e completamente firmada e confiante no Senhor através da fé. Então, essa fé era formada através do poder do Espírito Santo. Mas vejamos aqui que nós vemos uma problemática em que os judeus que se baseavam em cerimônias como princípio da sua fé vieram até ali no versículo 3, né? Jesus em Salum, existiam muitas águas, e ali no versículo 25 nós vemos que os discípulos de João suscitou-se então uma contenda, né, entre eles, não apenas um judeu, mas as pessoas que estavam ali, Deus, principalmente os fariseus, não andavam sozinhos, né? Mas aconteceu um problema sério ali com esta classe, né, de judeus, e eles vêm até João Batista, porque João Batista estava batizando, era uma das funções dele batizar para que existisse arrependimento, confissão de pecado, e nós não temos detalhes aqui do porquê, não é? Mas existia, sim, a purificação que os judeus faziam. Nós não sabemos muito bem se era uma forma de purificação que João Batista estava fazendo ali, ou seja, o entendimento deles talvez fosse João Batista fazendo alguma coisa diferente, né? Então houve alguma coisa que suscitou ali essa contenda, né? Mas não apenas aconteceu isso, mas principalmente uma contenda que aconteceu entre os discípulos de João e que envolve principalmente a inveja dos discípulos de João Batista para com Jesus. E Jesus estava batizando mais pessoas. Veja que aí no versículo 26 diz assim: foram ter com João e lhe disseram, né, os discípulos de João Batista foram ter com João, eles disseram: mestre, aquele que está contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Nós temos aqui os discípulos de João, ou talvez os judeus estão ali, né? E eles falam: bem, João Batista, Jesus, aquele de quem você está falando, em que o Senhor está falando, está batizando mais, ou seja, está tendo muito mais pessoas que estão indo para ele, seus seguidores estão crescendo, não é? E é o que a gente percebe aí, que existe, então, uma certa inveja, né? Uma certa imaturidade do ponto de vista de saber quem era Jesus, conhecer quem era Jesus, né? E João Batista vai resolver isso. E olha só o que João Batista vai dizer. Respondeu João, versículo 27, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunha de que vos disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que João Batista está dizendo aí? Que ele tinha um papel, assim como qualquer um de nós temos dentro da nossa existência, dentro da nossa vida, inclusive espiritual. Todos nós temos um papel dentro
vida. Agora, esse papel, ele está restrito a nós, cada um, pessoalmente. João Batista entendeu aqui a sua função, a sua vocação, e a sua vocação era levar as pessoas a seguirem Jesus, a confiarem completamente em Jesus, porque o próprio João Batista sabia de quem era Jesus, ele já havia falado, ele é o Verbo, o próprio Deus encarnado, e vocês devem seguir a ele. Olha só o que ele vai falar. Esse princípio, inclusive, de satisfação em Jesus, João Batista está dizendo aqui para os seus discípulos e ensina-nos a nós hoje. Olha só no verso 29. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Ele faz uma relação, João Batista faz uma relação com o casamento, e aí está o noivo, a noiva, e toda o Antigo Testamento fala a respeito dessa figura de que Deus é o pai e é o marido, ou é o noivo, não é? E a igreja e os salvos são a noiva dele, não é? E no caso aqui, ele faz essa relação de que o noivo e a noiva são as coisas mais importantes. E o próprio João Batista se coloca aqui numa posição de submissão, de noiva, ou seja, daquele que se alegra com o papel dele de noiva, porque, veja bem, ele vai dizer aqui, né, essa alegria já se cumpriu em mim, ou seja, é um papel que me foi dado por Deus, e o qual ele vai dizer ali, o homem não pode receber coisa alguma se do céu, se Deus não o capacitar. Ele foi capacitado para quê? Para fazer o papel de precursor, de levar as pessoas a entenderem quem era Jesus, de proclamar o nome de Jesus, o Deus próprio encarnado, o qual o ser humano não conseguia entender, e na época dele foi difícil entender. Agora, nós hoje, como escolhidos de Deus, salvos por Cristo, precisamos entender que Jesus foi para a cruz, se tornou homem, foi para a cruz, venceu, foi a nossa justiça. Ele venceu a morte. Como é que ele venceu a morte? Se submetendo à morte e ressuscitando. Ele mesmo disse, eu vou dar a minha vida, mas vou tomá-la de volta. Então, João Batista não poderia se colocar numa posição superior a Jesus de forma alguma. Nós estamos submetidos ao poder e à glória que é excelente de Deus em Jesus Cristo. Mas essa alegria de ser dele, João Batista já fala aqui, eu sou apenas o padrinho do noivo, eu sou apenas aquele que está, na verdade, preparando os detalhes a respeito desse casamento, que é Jesus e a sua igreja. Eu estou apenas preparando e eu estou feliz com isso. Né? E é isso que importa para cada um de nós. Quando a gente vai conhecendo Jesus, e aí ele vê, no verso 30, ele vai dizer o seguinte: convém, olha só, convém que ele cresça e que eu diminua. Convém, ou seja, é necessário, na verdade, a palavra aqui é necessário isso, vai acontecer isso, que ele vai crescer, ele vai ser conhecido, e eu fico feliz com o meu papel, né? E é isso que Jesus, inclusive, veio fazer, né? Ele instaurou um novo tempo, o tempo que nós vivemos é um tempo da graça, um tempo em que ele, Jesus, praticou a justiça para que eu e você pudéssemos nos arrepender e sermos salvos através da justiça dele, da obra dele. Por quê? Porque se por nós não podemos praticar nenhuma justiça, nós somos ainda falhos, pecadores, não é? E esse crescimento de Jesus é importante em todas as épocas, em todos os tempos,
por causa da dependência do ser humano de salvação através da obra dele, do próprio Deus. Ele é fiel com o próprio Pai e foi fiel com os seus também, e a Bíblia diz que ele amou os seus discípulos e ama aqueles que são deles e vai levá-los para ele, para a eternidade. Então, a importância de nós entendermos essa imaturidade espiritual que envolve, inclusive, muita gente hoje, né? Essa questão de quantidade, de número, está já aqui naquela época. A numerologia, a quantidade, não é, na verdade, o mais importante. Bem, essa contenda, a gente vai perceber que Jesus vai fazer o que com isso? Ele percebe que está aquele problema, né, entre os discípulos, entre os judeus que estavam ali com inveja, e ele vai fazer o que com isso? Como é que ele resolve isso? Né? No versículo 2, no versículo 1 do capítulo 4 até o 3, ele vai tomar uma decisão. Ele não vai discutir, não vai falar nada, ele vai fazer isso aqui, ó. Versículo 1 do capítulo 4. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia. Ele simplesmente se afastou dessa ignorância, dessa imaturidade. Por quê? Porque ele sabia que essa imaturidade não ia ser resolvida apenas ele falando para as pessoas, mas ele teve que se afastar. Né? E deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. Veja que muita coisa que nós, às vezes, suscitamos, levantamos e criamos contenda, tem a sua origem na nossa ignorância, na nossa imaturidade espiritual. É necessário, às vezes, ser falado? É necessário, às vezes, ser falado, mas muitas vezes nós precisamos ficar isentos de falar alguma coisa, né? Se afastar e deixar que o tempo, né, vá fazendo com que as pessoas vão vendo as obras, e aqui eles começaram a ver as obras de Jesus, né? E os seus seguidores, seguidores de João Batista, muitos deles, e a maioria deles, começou também a seguir Jesus, né? Jesus, o próprio João Batista, aqui ele estava ainda fazendo a obra, mas ele foi encarcerado e foi morto. Né? Então, basicamente, aqui nesse texto a gente vê que sempre vai existir, por parte de discípulos, de seguidores de Jesus, né, de cristãos, essa imaturidade. Né? Mas a gente precisa ter esse crescimento, buscar a compreensão das coisas, e muitas coisas nós precisamos, como diz o próprio Jesus, como ele disse, nós precisamos renunciar, às vezes segurar, contar até 10, né, para que as coisas sejam resolvidas, né? Não, muitas vezes, sermos abruptos, precipitados, né? Tentar resolver as coisas na hora. Tem muitas coisas que serão resolvidas com o passar do tempo. Então, nós vamos ficar por aqui, e no próximo tema a gente vai ver que continua esse mesmo pensamento, mas a gente vai deixar para um próximo momento. Até mais, então, fique com Deus, Deus te abençoe, e vamos continuar juntos.